muito bom estarmos juntos em mais um tempo com Deus. E hoje o nosso tema é um tema muito especial. Nós vamos falar sobre o padeiro faminto. Ana, padeiro faminto? Como pode isso? Então, nós vamos conversar sobre liderança. E nesse pressuposto da liderança, nós vamos conhecer alguns elementos básicos, alguns pressupostos de um bom líder, ok? Então nós vamos orar agora. Pai, muito obrigada, Deus, por este tempo de qualidade com o Senhor. Que esta palavra, Pai, apesar de curta, Pai, mas ela é muito poderosa, Pai. Nós te pedimos para que a Tua palavra penetre no coração das pessoas que estão nos assistindo, Pai, e transforme a vida de cada uma delas. Pai, esse é o nosso pedido. Encha de sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 35, e diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Olha que promessa maravilhosa de Jesus. Então Jesus está dizendo aqui para nós que Ele é o nosso alimento, esse alimento espiritual que nos renova, que nos desperta para uma vida de paz, de alegria, de amor, de benignidade, de bondade, de longanimidade, uma vida cheia dos frutos do Espírito. Tá, mas agora nós vamos conversar sobre o padeiro faminto. O que seria um padeiro faminto? Há uma história que diz que um pai de família pobre, com dificuldades financeiras, ele resolveu começar a fazer pães para vender. E ele pediu ajuda de todos os seus familiares e eles começaram a fazer pães para vender. Mas ele começou a observar que ele precisava sair para vender nas casas, que ele não tinha um estabelecimento. E ele começou a observar que ele saía cedo, acordava cedo, fazia os pães e depois saía a vender os pães nas casas. E ele voltava mais tarde, depois do almoço, com muita fome. E o que quer dizer isso? Ele era um padeiro, ele fazia pães, mas mesmo assim estava faminto. E essa história nos ensina algo grandioso, algo muito valoroso para o sucesso de um líder. Se você é líder de família, se você lidera a comunidade, se você chefia grupos no trabalho, se você é um líder dos seus amigos adolescentes, enfim, um líder de um ministério, se você tem essa função de liderança, se você é um líder, aqui o Senhor nos ensina uma grande lição. Não dá para nós sermos líderes, liderarmos, termos liderados, se não estivermos cheios, se não estivermos fartos. Então, nós vamos entender o seguinte: se eu sou líder de ministério, é o exemplo que eu vou dar. Eu sou líder, por exemplo, de mulheres ou de jovens, Eu preciso estar cheia, eu preciso estar bem carregada, digamos assim, satisfeita, eu preciso estar suprida de todas as informações, de todo o alimento espiritual para eu poder ensinar os meus liderados. Caso isso não ocorra, eu posso me parecer com aquele padeiro faminto que infelizmente fazia pães, mas passava fome. Então, aqui a palavra de João é muito clara. Ela diz assim pra gente: Jesus então declarou, foi Jesus quem disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então,
se você, mesmo sendo no ministério, ou sendo na sua família, ou sendo no trabalho, você conhecendo a preciosidade da palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus que te alimenta, então você deve se suprir, né? Suprir as suas necessidades, buscar realmente ao Senhor, se alimentar dessa palavra para que você transborde, para que você multiplique, para que você possa alimentar outras palavras com esse alimento genuíno que vem da parte do Senhor. Amém? Isso é muito sério, irmãos e irmãs, queridos, queridas, porque infelizmente a correria do dia a dia tem levado a muitos líderes a liderarem desnutridos, posso assim dizer, sem qualidade, sem o preparo necessário para que ele possa levar realmente o alimento puro, como um bom pastor, né? Levar um alimento sólido, um alimento que já não é mais para crianças, né? Não é mais para os bebês, alimento sólido que favoreça o amadurecimento das pessoas, o crescimento dos seus liderados. Amém? Isso é muito importante. Então, dentro desse contexto, nós precisamos de uma questão que é importantíssima. Todo líder precisa de um tempo para se alimentar. Todo líder precisa tirar um tempo de qualidade com Deus para melhorar o seu relacionamento com Deus, para aprender dele, que é manso e humilde de coração, para aprender dele, que tem toda a sabedoria, que é a sabedoria, para aprender dele todo o poder do Espírito Santo que existe em nós, e assim sermos cheios para transbordar para os nossos liderados. E aqui tem mais uma palavra em Provérbios que vem corroborar, não é, com esta passagem do padeiro faminto, para que nós não sejamos famintos. Então, Provérbios 19, no capítulo 27, diz assim: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Olha que riqueza! Então, não pare de ouvir. Não pare de ter relacionamento com Deus, não pare de orar, não pare de buscar. Quanto mais alimentado você estiver, mais você poderá contribuir com o crescimento das outras pessoas, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. Então eu oro ao Senhor para que você transborde, para que você tenha fome e sede de buscar ao Senhor, que buscando a Ele você vai ser saciado. O Senhor vai saciar a nossa sede, saciar a nossa fome. E do nosso interior, como diz lá em Apocalipse, rios de águas fluirão, né, para que possamos dessedentar a sede de muitas pessoas, né? O alimento sólido sairá da nossa boca, para que nós possamos alimentar muitas pessoas. Então este é o meu pedido neste dia, esse é o meu recado, melhor dizendo, para vocês, para que vocês não sejam padeiros famintos. Pense num padeiro faminto, ele vai desmaiar de fome, né? E ao invés de ser aquele padeiro, né, bem nutrido, que faz o pão e que tem condições de sair, vender e se alimentar desse pão. Amém? Fiquem na paz.